Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso, Circuito elétrico, corrente contínua. Então estamos abordando apenas corrente contínua, aquela que não varia com o tempo, ou seja, que mantém sempre a mesma polaridade ao longo do tempo, conforme vimos na aula anterior. Então nessa aula 2 nós vamos começar a falar sobre o capacitor e vamos abordar como carregar um capacitor. Comecemos com uma analogia. Uma caixa d'água, por exemplo, onde nós temos aqui uma torneira e uma boia. Nós ligamos a torneira, a caixa começa a encher, ou seja, começa a aumentar o nível de água nesse reservatório, até chegar ao momento em que ela toca a boia e essa boia sofre um leve deslocamento vertical. E quando isso acontece, automaticamente ela vai reduzindo o fluxo de água da torneira, o que vai fazer com que o reservatório atinja o seu máximo. Então, o que acontece aqui? Quando se atinge o nível cheio, a boia interrompe o fornecimento de água. A caixa d'água, digamos assim, ou reservatório, carregado. Isso vai acontecer analogamente com um capacitor. Nós vamos carregar um capacitor. No caso lá, a água corresponderia à corrente elétrica, ou seja, as unidades de carga são os elétrons, então as cargas seriam os elétrons em movimento, daí a definição de corrente elétrica, vamos abordar posteriormente. E a caixa d'água seria o próprio capacitor, e esse ponto cheio, ou seja, a boia, vai ser a diferença de potencial entre os terminais, conforme nós veremos agora. Então, para começar, vamos ter essa ideia aqui geral. Nós temos duas placas paralelas entre si, uma placa chamada L, outra placa chamada M, ambas são condutoras, portanto o fluxo de elétrica é permitido. E nós temos uma bateria com um polo positivo e um polo negativo. E aqui o interruptor, conforme nós podemos ver, este circuito encontra-se aberto ou desligado. E a partir do momento em que ligamos o interruptor, nós fechamos o circuito, o que vai permitir um fluxo de elétron pelos condutores, pelos fios elétricos. Bom, vamos agora pensar o seguinte: a bateria, o polo negativo, o polo negativo vai fazer com que os elétrons sejam literalmente expulsos da bateria, porque elétron tem carga negativa. Um potencial negativo, ou seja, um campo elétrico negativo, vai fazer com que os elétrons se repelam, porque sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem. Então, nesse caso aqui, nós temos que o polo negativo da bateria vai repelir, vai cuspir esses elétrons, e esses elétrons vão chegar nessa placa que também é condutora. Note, essas placas não estão em contato. Há um vácuo ou ar, que seja, entre elas, de forma que esses elétrons eles vão se acumular a princípio nessa superfície desse condutor L, dessa placa L. Eles vão se, digamos assim, acumular ali à medida que o tempo passa. Em contrapartida, lá na placa M, que está ligada ao potencial positivo da bateria, o polo positivo da bateria, como o próprio nome diz, é positivo. E o condutor, ele está com elétrons, então cargas opostas se atraem. O que está acontecendo? O polo positivo da bateria vai sugar, vai atrair os elétrons que estão no condutor M, na placa M. Porque elétron negativo, o polo positivo da bateria, o que vai acontecer? Haverá um fluxo de elétrons provindo da placa M para o polo positivo da bateria, de forma que nós podemos ver o seguinte, que a placa L ela vai ficar com excesso de carga negativa, porque os elétrons estão se acumulando ao longo dessa placa. Lembrando que o polo negativo está cuspindo esses elétrons, está repelindo esses elétrons, e esses elétrons vão se acumular na placa L, uma vez que essa placa não tem ligação nenhuma com a placa M. Então esses elétrons não têm para onde ir, a não ser se rearranjar na superfície dessa placa. Então, por ser negativo, eles estão sendo repelidos do potencial negativo da bateria para a placa L e vão se acumular ali.
de forma que gerará na placa um potencial negativo, tá? E na placa M nós temos um fato ao contrário. Os elétrons estão sendo sugados da placa M em sentido ao polo positivo da bateria. E isso vai fazer com que essa placa M perca elétrons. Se ela vai perder elétrons, ela vai ficar positiva. Se ela é positiva, ela vai ficar com um potencial positivo. E aí você já pode perceber pelo desenho que nós vamos ter aqui uma certa distância separando a placa L e M, e de um lado nós vamos ter uma placa positiva e do outro lado uma placa negativa. E isso automaticamente vai fazer com que surja um campo elétrico entre essas placas. Lembrando que as linhas de campo elétrico sempre saem do polo positivo para o polo negativo por convenção. Lembra lá quando nós temos duas cargas, uma positiva e uma negativa? As linhas de campo, as linhas que representam o campo elétrico, por exemplo, ou mesmo potencial, elas sempre saem do polo positivo, ou seja, da carga positiva para a carga negativa, ou do maior potencial para o menor potencial. E nós podemos ver o sentido do fluxo aqui desses elétrons, que seria no sentido horário, do potencial negativo para as placas, sentido horário, e depois do potencial positivo, ou seja, os elétrons saindo das placas em sentido potencial positivo, também em sentido horário, de forma que o circuito como um todo, a corrente ela está no sentido horário, tá? Sentido convencional aí. E olha só, vai surgir então entre as placas, uma vez que ambas agora são carregadas com cargas opostas, vai surgir um campo elétrico. E esse campo elétrico ele vai se intensificar à medida em que esses elétrons se acumulam na placa L e esses elétrons, ou melhor, outros elétrons, aqueles provenientes da placa M, saem em direção ao polo positivo da bateria. E à medida que isso vai acontecendo, o campo elétrico entre a placa L e M vai se intensificar, uma vez que o potencial eletrostático entre essas duas placas aumenta. Isso quer dizer que acúmulo de elétrons na placa L equivale a uma redução de elétrons na placa M. Logo, essas cargas vão aumentar, ou seja, vão ficar cada vez mais densas nessas placas, o que vai fazer com que a atração entre elas também aumente. Porém, não há nenhum condutor entre a placa L e M, apenas ar ou vácuo, de forma que isso vai gerar um campo elétrico entre suas extremidades, tá bom? Então nós estamos aqui, por exemplo, a chegar a um ponto em que vai estar saturada o acúmulo de elétrons na placa L e o acúmulo e a redução de elétrons na placa M. Já para você entender aqui, quando eu retiro elétrons da placa M, na verdade eu estou retirando elétrons e como se eu estivesse acrescentando o quê? Cargas positivas, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas subentende-se aí que quando eu tiro elétron da placa M, obviamente está aumentando as cargas positivas na placa M, de forma a ter placas com potencial positivo e placa com potencial negativo. Bom, chega um ponto que saturou, não tem mais como distribuir elétron ao longo da placa M, da placa L, e não existe mais elétrons para ser retirado, da placa M. Quando isso acontece, o fluxo de elétrons simplesmente cessa. Se o fluxo de elétrons cessa, eu não tenho mais corrente elétrica nesse meu circuito aqui. Isso quer dizer, quando isso acontece, isso quer dizer que o potencial entre as placas é o mesmo da bateria. Eu já joguei todos esses elétrons que veio da placa M agora para a placa L, de forma que não há mais corrente elétrica nesse circuito. Eu posso dizer então que as placas L e M estão no mesmo potencial do que minha bateria, motivo pelo qual não há mais fluxo de elétrons no circuito, ou seja, não há mais corrente de elétrons. Logo, como você pode ver aqui, isso é equivalente a dizer que todos os meus elétrons foram tirados da placa M, passou pelo potencial positivo, ganhou o potencial negativo e foi lá para a placa L, onde se acumulou. Então eu posso também dizer que minha placa M está positiva e minha placa L está negativa,
fato que gera esse campo eletrostático aí. Então, quando a DDP entre as placas se iguala à da bateria, dizemos que o capacitor está carregado. Isso quer dizer que quando eu somar as cargas positivas, que é denotado pela letra Q, mais as cargas negativas, eu vou ter uma carga líquida de 0 Coulomb. Lembrando aí que o Coulomb é a unidade de carga elétrica, e nós vamos falar um pouco disso para frente aí. Então, portanto, a carga total em um capacitor é 0. Informação muito importante para vocês aí. E então nós podemos também aqui generalizar e dizer que o capacitor armazena carga elétrica. E você entendeu agora o que quer dizer esse armazenar carga elétrica. Se resume basicamente são as cargas elétricas negativas, né, que estão da placa L, os amarelinhos, embora a carga líquida do capacitor seja nula. Porém, todos os elétrons, ou seja, toda a carga negativa está concentrada em uma placa do capacitor. E obviamente entre os capacitores, ou seja, entre essas placas, melhor dizendo, há um campo elétrico, uma vez que há diferença de potencial entre as placas, tá bom? E, bom pessoal, nesta aula então nós aprendemos que o capacitor é um dispositivo para armazenar carga elétrica e que ele está carregado quando a diferença de potencial entre suas placas forem iguais à diferença de potencial da bateria, e que a soma das cargas de um capacitor é nula, pois a quantidade de carga negativa em uma placa é idêntica à quantidade de carga positiva na outra placa. Então está aí, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Deixe suas dúvidas no comentário e nos vemos em breve, quando daremos continuidade à parte do capacitor, tá bom? Então nos vemos sempre, até mais.